Antes de entrarmos em oração, quero te convidar a silenciar o coração por um instante e abrir o espírito para aquilo que Deus deseja falar hoje. Nem sempre a voz de Deus vem no barulho. Muitas vezes ela se manifesta no meio do cansaço, da espera e até da frustração. E é justamente nesses momentos que a palavra ganha ainda mais força. A Bíblia nos lembra em Isaías 43 que Deus declara: "Eis que faço coisa nova, agora está saindo à luz." Por acaso você não percebe? Essas palavras não foram ditas em um tempo fácil. Elas não nasceram em um cenário de vitória, mas em meio ao exílio, a dor e a sensação de atraso. Deus falou sobre um novo começo quando o povo ainda estava preso a uma realidade difícil. Isso revela algo poderoso. Deus não espera tudo se alinhar para agir. Ele não aguarda sua vida ficar perfeita, sua fé se tornar inabalável ou suas emoções estarem em ordem. Ele libera esperança no meio do caos. Ele cria caminhos enquanto ainda estamos no deserto. Ele faz brotar águas mesmo quando tudo parece seco. Talvez hoje você se sinta exatamente assim, em uma estação árida. Você ora, mas parece pesado. Você crê, mas está cansado de esperar. Por fora, mantém a aparência de força, mas por dentro pergunta em silêncio: "Deus, quando algo vai mudar?" E o Senhor responde hoje: "Eu estou fazendo algo novo, mesmo que seus olhos ainda não consigam ver." O deserto não é a ausência de Deus. É muitas vezes o lugar onde Ele mais trabalha em nós. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé e concordância. Quando a palavra fala sobre deserto, ela não está se referindo apenas a um lugar físico, mas a uma estação da vida. Um tempo em que as respostas parecem demoradas, as portas parecem fechadas e o coração se sente esticado além do limite. É uma fase em que somos confrontados com nossos limites, nossas expectativas e até com a nossa fé. Mas é importante entender algo hoje. O deserto não é onde Deus nos abandona, é onde Ele nos prepara. Muitas das maiores transformações espirituais acontecem longe dos aplausos, longe da pressa e longe do conforto. É nesse silêncio que Deus trabalha profundamente, moldando o caráter e alinhando o coração. A palavra nos apresenta a história de Naamã em 2 Reis, capítulo 5. Ele não era um homem comum. Era comandante do exército, respeitado, influente, poderoso. Aos olhos humanos, ele tinha tudo, mas havia uma ferida escondida, a lepra, uma doença que não respeitava títulos nem posição. Às vezes, a vida nos humilha de maneiras que o sucesso nunca conseguiria. Quando Naamã ouve falar do profeta de Deus, ele vai cheio de expectativas. Leva cartas, presentes, riquezas. Ele imaginava um milagre grandioso, algo à altura do seu status. Mas Deus não age segundo a lógica humana. O profeta nem sai para recebê-lo. Apenas envia uma instrução simples: mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Aquilo feriu o orgulho de Naamã. O milagre parecia simples demais, comum demais, humilhante demais. E quantas vezes nós reagimos da mesma forma? Pedimos mudança, mas resistimos quando Deus nos pede obediência. Se você sente que Deus está te ensinando algo mesmo em meio à espera, escreva glória a Deus nos comentários. A Bíblia diz que Naamã ficou indignado. Ele se afastou com raiva, porque a resposta de Deus não combinava com a expectativa que ele havia criado. No coração dele havia um pensamento oculto: eu esperava algo maior do que isso. E sem perceber, ele quase perdeu o milagre por causa do orgulho. Quantas vezes acontece o mesmo conosco? Oramos por transformação, mas quando Deus nos pede para perdoar, esperar, abrir mão ou nos humilhar, resistimos. Naamã queria um milagre, mas não queria o processo. Ele desejava a cura, mas não aceitava o caminho escolhido por Deus. O problema não era o rio, era o coração.
O Jordão não tinha nada de especial, mas a obediência tinha tudo. Deus estava mais interessado em curar a alma de Naamã do que apenas a sua pele. Graças a Deus, vozes sábias se levantaram. Seus servos o chamaram e disseram: se o profeta tivesse pedido algo difícil, você não teria feito? Aquela pergunta quebrou o orgulho e abriu espaço para a fé. Às vezes, Deus usa pessoas simples para nos trazer direção quando estamos cegos pelo ego. Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes e no tempo exato algo sobrenatural aconteceu. A palavra diz que sua carne foi restaurada como a de uma criança. O milagre estava do outro lado da obediência. Isso nos ensina que muitas vezes o novo de Deus está esperando nossa rendição. Talvez Deus já tenha respondido sua oração, mas de uma forma diferente do que você imaginava. A pergunta hoje não é se Deus pode fazer, mas se estamos dispostos a confiar e obedecer, mesmo quando não entendemos. Se você escolhe confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece simples demais, escreva "Eu confio" nos comentários. Deus nem sempre promove mudanças através de grandes eventos ou momentos espetaculares. Muitas vezes, Ele age por meio de passos pequenos, silenciosos e diários de obediência. Às vezes, Ele nos convida a entrar em um rio que não escolhemos, em uma situação que não pedimos, em um processo que não entendemos. Mas é justamente ali que a cura flui. E essa verdade nos leva a outra imagem poderosa que Deus nos dá por meio da sua palavra. Em Jeremias 18, o profeta é orientado a descer à casa do oleiro. Ao observar, ele vê o oleiro trabalhando o barro na roda. Tudo parecia normal, até que o vaso se estraga nas mãos do oleiro. O barro perde a forma, desmorona, falha. O mais impactante dessa cena não é o barro se quebrar, mas a reação do oleiro. Ele não descarta o barro, ele não o joga fora. A Bíblia diz que o oleiro fez dele outro vaso, conforme lhe pareceu melhor. Isso é uma mensagem direta para alguém que está ouvindo agora. Talvez algo na sua vida tenha desmoronado. Um relacionamento, um plano, um sonho, uma fase inteira. E você olha para isso pensando: eu estraguei tudo, fui longe demais, não tem mais jeito. Mas Deus declara hoje: você ainda está nas minhas mãos. O barro não se quebrou fora da roda, ele se quebrou enquanto ainda estava sendo trabalhado. Você pode se sentir quebrado, mas não está descartado. Pode se sentir frustrado, mas não está abandonado. Deus é especialista em refazer o que parece perdido. Muitas vezes, o novo que Ele faz não é uma vida totalmente diferente, mas a mesma vida, agora moldada com mais sabedoria, fé mais profunda e um coração mais sensível. Se você crê que ainda está nas mãos do oleiro, escreva "Eu estou nas tuas mãos, Senhor" nos comentários. A palavra confirma essa verdade quando declara em Isaías 64:8: nós somos o barro e tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Isso significa que Deus não perde o controle do processo, mesmo quando nós sentimos que tudo saiu do lugar. Aquilo que para nós parece falha, para Deus é apenas parte da formação. E a Bíblia nos lembra em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Completar não significa que será rápido. Completar não significa que será fácil. Significa que Deus não abandona o que Ele começa. Ele é fiel, inclusive nas estações lentas, silenciosas e cansativas. Muitas vezes queremos o resultado final sem passar pelo meio do processo. Mas é no processo que a fé amadurece, que o caráter é fortalecido e que a dependência de Deus se torna real. Deus não está apenas interessado em nos levar a um destino, mas em quem nos tornamos durante o caminho. Até mesmo fora da Bíblia, vemos exemplos disso. Um grande inventor perdeu praticamente tudo em um incêndio devastador. Anos de trabalho, sonhos e projetos foram consumidos pelo fogo. Muitos pensaram que aquele seria o fim. Mas, em vez de desistir,
Ele entendeu que aquele fim poderia ser um novo começo. O que parecia destruição se tornou espaço para reconstrução. Talvez você também tenha passado por um incêndio emocional, financeiro ou espiritual. Algo que você construiu com esforço se perdeu. E agora você se pergunta, como recomeçar? Deus te responde hoje, eu ainda estou escrevendo a sua história. Se você crê que Deus ainda não terminou a obra na sua vida, escreva Deus não terminou comigo nos comentários. A perda nunca é fácil, ela dói, abala estruturas, muda a forma como enxergamos o futuro. Mas a perda não tem a palavra final. A palavra de Deus nos lembra, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não apenas as coisas boas, mas todas. Até aquilo que nos feriu, até aquilo que não entendemos, até o tempo de espera. Há momentos em que Deus precisa limpar o terreno antes de construir algo novo. Às vezes, Ele remove o que não pode nos acompanhar para a próxima estação. Isso não significa rejeição, significa preparação. Aquilo que caiu pode ter sido necessário cair para que algo melhor pudesse nascer. Eclesiastes nos ensina que tudo tem o seu tempo. Não diz que tudo é bonito imediatamente, mas que se tornará belo no tempo certo. Esperar não é perder tempo. Esperar é permitir que Deus faça um trabalho profundo, invisível aos olhos, mas essencial para a alma. Talvez hoje você se sinta fraco, cansado, sem forças para continuar. Mas Isaías 40:31 nos lembra que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é força emprestada, é força renovada, força nova para um novo tempo. Deus não apenas te sustenta, Ele te renova. O novo de Deus pode não parecer com o que você imaginou, mas será exatamente o que você precisa. Pode vir por meio da humildade, do silêncio, da reconstrução ou da espera, mas ele virá, porque Deus é fiel às suas promessas. Se você escolhe confiar em Deus mesmo enquanto espera, escreva "Eu espero no Senhor" nos comentários. A palavra nos lembra em Salmos 35 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que a dor tem prazo de validade. A estação difícil tem limite. A noite não é eterna. Mesmo quando tudo parece escuro, Deus continua trabalhando nos bastidores. Talvez você esteja vivendo um tempo em que Deus parece silencioso. Mas silêncio não é ausência. A demora não é negação. Muitas vezes, Deus está te fortalecendo por dentro, enquanto você espera uma resposta por fora. Ele está alinhando coisas que você ainda não consegue ver. Por isso, não desista no meio do processo. Não saia da roda. Não abandone o caminho só porque está desconfortável. Continue confiando. Continue obedecendo. Continue dando passos de fé, mesmo quando eles parecem pequenos demais. O mesmo Deus que abriu caminhos no deserto e fez rios brotarem na terra seca, continua sendo o mesmo hoje. Ele não mudou, o poder dele não diminuiu, a fidelidade dele permanece intacta. Aquilo que você não vê agora está sendo preparado. Permaneça, fique firme, confie no tempo de Deus. O amanhã que Ele está construindo é maior do que a dor que você sente hoje. Se você crê que a alegria ainda vai chegar, escreva "Eu creio" na promessa nos comentários. Agora, com o coração mais sensível à voz de Deus, vamos nos aproximar em oração. Não como quem tem todas as respostas, mas como quem confia plenamente naquele que governa todas as coisas. A oração não é um discurso bonito, é um lugar de entrega. É onde deixamos o peso, o medo e as dúvidas aos pés de Jesus. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Acalmo meus pensamentos e entrego tudo o que carrego. Ensina-me a confiar mais profundamente em Ti a cada dia. Quando minha fé parecer pequena, fortalece-a. Quando meu coração estiver inquieto, traz Tua paz. Ajuda-me a lembrar que, independentemente do que eu enfrente, eu não estou sozinho,
porque tu me sustentas. Eu reconheço que nada na minha vida é desperdiçado em tuas mãos, nem a dor, nem a espera, nem as decepções. Até aquilo que hoje parece um atraso pode estar sendo usado por ti como preparação para algo maior. Ajuda-me a enxergar a minha história pelos teus olhos e não pelas minhas emoções. Espírito Santo, lembra-me que tu estás agindo mesmo quando eu não consigo perceber. Quando tudo parecer confuso, lembra-me que tu não estás confuso. Quando eu me sentir esquecido, lembra-me que nunca saí do teu cuidado. Se essa oração expressa o que está no seu coração, escreva: Senhor, eu confio em ti nos comentários. Senhor, ensina-me a entender que muitas das lutas que eu gostaria de evitar são, na verdade, ferramentas que tu usas para moldar o meu caráter e preparar o meu coração. Ajuda-me a não fugir do processo, mas a crescer dentro dele. Mesmo quando dói, mesmo quando não faz sentido, ajuda-me a confiar que tu sabes exatamente o que estás fazendo. Jesus, tu és o meu libertador. Quando me sinto preso, tu me ergues. Quando o chão parece instável, tu colocas meus pés sobre a rocha. Tu és o meu refúgio em meio à tempestade e a minha paz quando minha mente não consegue descansar. Ensina-me a olhar para além do momento presente e a não definir meu futuro pelo que estou sentindo agora. Quando eu me sentir pressionado por todos os lados, lembra-me que não estou destruído. Quando a confusão tentar me dominar, lembra-me que ainda há esperança. Tu és a minha força quando me sinto fraco e a minha porção quando me sinto vazio. Sustenta o meu coração para que a esperança não se apague, mesmo quando o caminho parecer longo demais. Eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho permanecer firme, sabendo que tu já venceste. Minha vida não é definida pelos meus problemas, mas pela tua fidelidade. Enquanto eu estiver contigo, permanecerei de pé. Se você recebe essa palavra de fortalecimento, escreva "Eu recebo" nos comentários. Pai, abre os meus olhos espirituais para que eu veja com fé e não com medo. Guia meus pensamentos pela verdade e não pela ansiedade. Ensina-me a caminhar na tua vontade, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Eu confio que tu estás no controle e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando o mundo ao meu redor estiver instável, eu escolho encontrar paz em ti. Eu escolho a alegria, mesmo em meio às lutas. Eu escolho a fé quando o medo tenta se levantar. Eu escolho a paz quando o caos insiste em me cercar. Não vou viver em pânico, nem tentar controlar tudo com minhas próprias forças. Vou descansar em ti e observar o teu agir. Quando eu me sentir fraco, lembra-me que tu vais à minha frente. Quando o medo tentar me paralisar, lembra-me que tu estás ao meu lado. Quando eu me sentir inseguro, lembra-me que tu já estás no meu amanhã. A batalha pertence a ti, e por isso meu coração pode descansar. Obrigado, Senhor, por um amor que não me solta, por uma paz que guarda minha mente e meu coração, por uma misericórdia que se renova todos os dias e por uma graça que me sustenta até o fim. Minha vida está segura em ti. Eu descanso em ti, Jesus. Em teu nome poderoso e precioso, eu oro. Amém. Se você crê que Deus está fazendo algo novo na sua vida, escreva "Deus é fiel" nos comentários e compartilhe essa oração com alguém que precisa dessa esperança hoje. Antes de sair, eu quero te lembrar de algo muito importante. Se essa oração falou com você, não foi por acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele está fazendo algo novo na sua vida, mesmo que você ainda não consiga ver. Não caminhe sozinho nessa jornada. Aqui nós oramos juntos, crescemos juntos e fortalecemos nossa fé todos os dias. Inscreva-se no canal agora, ative o sino e permaneça conectado a conteúdos que vão alimentar sua fé, trazer paz ao seu coração e renovar sua esperança.
Deixe Deus te encontrar novamente em cada oração. Nós estaremos aqui.